Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez Marín. Muito obrigado, missionário Miguel Que Deus te Bermudes siga Marim. bendiciendo grandemente, Que Deus siga te abençoando que te grandemente siga usando grandemente en la obra de Dios e siga te usando en este grandemente tiempo final. na obra de Deus nesse tempo final. Allá en Mapachapa, Veracruz, Lá em Mapachapa, Veracruz, donde pastorea el reverendo Vladimiro onde o reverendo Vladimiro y todos los Rivera ministros, hermanos y pastoreia, hermanas, e todos os allá ministros, irmãos e irmãs lá, en Veracruz, México, lá em Veracruz, y México, también los que están a través del satélite Amazonas y el satélite Ultelsat também os que 8 estão através do satélite Amazonas e o demás satélite medios de Eutelsat 8 e os y por demais internet meios de también, comunicação e também pela y internet. todos los aquí presentes. E todos os aqui Realmente presentes. un privilegio y una bendición poder Realmente é um privilégio e uma estar hoy bênção domingo poder estar hoje, 28 de enero de este año domingo 2024, 28 de janeiro desse ano 2024, glorificando a Deus, orando a Ele listos para recibir e de preparados sus bendiciones, para las receber cuales de suas bênçãos, vienen todas por as una sola quais vía, todas vêm su por palabra. uma só via, a Sua palavra. Nos unimos en esta mañana Nesta manhã nos unimos a toda la familia de nuestra hermana a toda a Ligia de família Barroyeta, da nossa irmã a sus hijos Baroyeta e Eli a seus e filhos Eli Noeli e Noeli y demás familiares e os demais familiares y todos los hermanos allá en la congregación e donde todos os ella irmãos lá na se congregação reunía, onde ela se reunia, conscientes de que pronto ella regresará conscientes que breve en un ela cuerpo regressará eterno y glorificado. em um corpo eterno e glorificado, Y también todos los que están allí. e também todos que estão lá. O sea que hay esperanza para todos los familiares. Ou seja, que tem esperança para Cuando todos se os nos va un familiares. ser querido, Quando se vai de nós um ser querido, estamos tranquilos de que ellos están estejamos allí en un tranquilos lugar donde de que eles estão ali no se cansan, em um lugar que não se no cansam, tienen los afanes de esta tierra, não têm os afãs desta y terra, están allí ya sin sufrimiento. e ali já estão sem O sea que al sofrimento. pensar todas esas cosas, Ou seja, que ao se pensar tranquiliza todas essas coisas, nuestro corazón, isso tranquiliza o nosso porque coração, ellos están bien. porque eles estão Por bem. eso le decía Job Por al isso, hermano Branham, Hop dizia para o prométeme irmão que no vas a Branham: estar triste. você me promete que não vai Eu estou ficar bem. triste, eu estou bem. Él todo triste y Ele ella estaba todo triste feliz, e ela porque estava todo es feliz, felicidad allí. porque ali tudo é Por lo felicidade. tanto, los únicos que nos ponemos tristes somos nosotros, Por isso, que os nos quedamos únicos acá. que ficamos tristes ellos somos allá estão nós que felizes. ficamos aqui. Lá eles Si estão pudiera felizes. cada uno de los familiares, Que Dios se permitirle cada um eso, dos familiares, se Deus permitisse se isso dieran a eles, cuenta que están bien. vão Pero perceber uno que lee estão bem. y oye eso que le pasó al hermano Branham. Mas a gente lê Lo e qual, escuta para isso eso que que Deus aconteceu com o irmão Branham, e que Que para quede isso é como que Deus un permite testimonio que fique para como um que testemunho, cuando ocurra eso a un creyente, para que va quando ahí, isso aconteça e com as um promessas crente, de Pablo, vai para aí, que habló el e as Espíritu Santo por promessas boca del apóstol que Pablo, o Espírito Santo falou e por boca do isso apóstolo São lo Paulo, tranquiliza. isso nos tranquiliza. Ahora algún día ya no tendrá que morir, Agora, algum dia já não terá que morrer mais ninguém. o sea que allí se va a completar. Ou seja, número. que aí o número estará Ellos completo. Esperan a uno. Eles esperam Él dice, um. él vendrá y te juzgará, Foi dice dito a el ele: hermano Branham. ele virá e te julgará, Y disseram cuando o él irmão venga, Branham. ¿ves? E quando ele vier, O sea, ellos viram? están esperando Ou seja, la venida del Señor allí. estão esperando a vinda do Senhor ali. Ninguno de los que ha ido Nenhum dos que ha foram efectuado ese juicio allí. realizou esse julgamento, esse juízo ali, mas haverá um. Y ya luego,
terá um, e depois com no esse va a que morir irá más ali, escogidos. aí já não vai morrer mais nenhum escolhido. Así como hay un último escogido que fue llamado y juntado, Assim como tem um último pero antes escolhido de que ese foi último, chamado e juntado, vinieron el penúltimo, el mas antepenúltimo. antes desse último veio Así, o en la penúltimo sexta e o dimensión, antes do antepenúltimo, vai e assim faltar também na sexta dimensão ese último, vai faltar esse que último, cuando llegue, que ya quando chegar, no llegará más nadie allí. não, aí já não vai chegar mais ninguém ali, Pero tendrá un pueblo listo mas en terá la um tierra povo na terra preparado na terra, para recibirlo. terá um povo preparado na terra para Quando recebê-los quando voltarmos. De regreso al principio es el tema De regresso ao que princípio, tenemos para esta ocasión, é o tema que temos para essa ocasião, que fue predicado el sábado que foi pregado no 4 de sábado, octubre 4 de outubro del 2014 de en 2014, Bogotá, Colombia. em Bogotá, Colômbia. Él usó la escritura Ele usou a escritura del Evangelio según San Mateo, segundo São capítulo Mateus, 17 del 9 al 13, capítulo 17, do 9 ao 13, el cual ya fue cuando bajaron ellos del monte, que foi quando eles desceram, já tinha descido do y monte. dice en el verso 9, E no versículo 9 diz: cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: hasta que el Hijo del Hombre resucite de los A muertos. ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os Porque, discípulos pues, o dicen los interrogaram, escribas que es dizendo: necesario que Por Elías que venga dizem primero? então os escribas que é Respondendo Jesus, mister lhes que Elias dijo: venha primeiro? A la verdad, Jesus Elias respondendo viene disse-lhes: Em verdade, e Elias restaurará virá todas primeiro as coisas. e restaurará todas as Al coisas. lado ahí escribe el cuarto Elías, Aí do lado ele escreve o quarto Elias. mas os digo que Elías ya vino, Mas vos digo que E não lhe Elias conheciam, já veio e sino não o que hicieron conheceram, com ele todo o que mas quisieron. fizeram-lhe tudo Assim o também que o Filho do quiseram. Homem Assim padecerá farão eles de também padecer o Entonces Filho los do Homem. discípulos comprendieron que Então les había hablado de entenderam Juan os el Bautista. discípulos que lhes falara Escribe de ahí João el Batista. tercer Elías. E aí ele escreve o terceiro Elias. De regreso al principio. Pueden tomar De asiento, regresso por ao favor. princípio. Podem se assentar, por favor. Nos dice en el mensaje el poderoso Dios revelado Na mensagem, o poderoso Deus revelado nos diz, en la página 8, na página 8, dice el reverendo William Branham, o reverendo William Branham precursor de la diz: segunda venida del Señor, con el precursor da espíritu y segunda virtud de vinda do Elías, Senhor, com o espírito e en su virtude de cuarta Elias, manifestación, em sua quarta em manifestação na América do nos Norte. dice, así que Dios en el principio, Assim que no princípio Deus era el vida, eterno. o eterno. en él había atributos, y esos atributos Nele tinha vinieron a ser atributos, palabra. e esses atributos E a vieram palavra ser se hizo palavra, Jesús e essa fue un palavra se fez redentor. carne. Jesus foi um Y redentor. redimir significa E redimir regresarlo. significa Para regressar. tener que regresar o retornar algo, E para ter que eso regressar debió haber estado ou primero en retornar algún lugar, algo, isso o posición devia estar primeiro aonde em debe algum lugar regresarse. ou alguma posição de Así onde que deve usted notará regressar. que no todo el mundo podrá Assim que verlo, vocês vão observar porque no que todo nem el todo mundo poderá estava vê-lo, en el pensamiento de Dios porque al nem principio. todo mundo estava no pensamento de Deus no princípio. Vem? Miren a los sacerdotes. Vejam Cuando os ellos vieron a sacerdotes. Jesús expresarse a sí mismo, Quando eles viram Jesus se mostrando lo expressar a que si ele era, mesmo, mostrando que ele era, exactamente de acuerdo a la palabra, exatamente ellos de dijeron, acordo à palavra, "Es Belzebú". eles disseram: é Beelzebú. Eso demostró de qué naturaleza Isso demonstrou eran ellos. de qual natureza eles Unos eram. lo identificaban como el Hijo Uns de o Dios, identificavam como filho de otros hijo Deus, de David. outros filho de Davi, Pero vean, aquí los sacerdotes, mas vejam aqui concilio del Sanedrín, o sumo sacerdote, o conselho do le Sinédrio, decían diziam a ele que él era Belzebú. que ele era Beelzebú. Por consiguiente, ya ahí se sabía Portanto, aí já que ellos se sabia que eles no tenían
Aí já podia saber que eles não tinham representação no céu, pelo que eles falavam. Isso era o que tinha no coração. Isso já demonstrou de qual natureza eram. Essa era a ideia moderna daquele tempo. Mas quando aquela prostituta que ele encontrou na porta, ele mostrou o sinal messiânico, dizendo tudo o que ela era e o que ela tinha feito, ela lhe ouviu e disse: Cavalheiro, percebo que tu és profeta. Sabemos que quando o Messias vier, nos dirá todas essas coisas. Ela estava reconhecendo a ele como Messias, o ungido, porque ele preenchia as condições da Escritura, você não vê? As duas partes do papel estavam se unindo. Sabemos que quando o Messias vier, agora, e ele escreve o sinal messiânico. Agora, possivelmente Deus tinha consertado isso e aquilo para conseguir aquele som particular do sino, como o oleiro. Quando Jesus virou e disse: Eu sou o que falo contigo, não teve tal expressão como Beelzebu. Ali ela deixou seu cântaro, correu à cidade e disse: Venham ver o homem que disse as coisas que eu fiz. Esse não é o Messias? Agora, qual foi o resultado de pôr a antiga Escritura junto à experiência que Jesus estava lhe dando? O resultado foi o Messias. E você observou que ali mesmo seus pecados foram perdoados? Porque, para começar, ela era redimível. Vejam por quê? Porque ela tinha a natureza desse lugar de onde ela tinha vindo, de Deus, da sétima dimensão. Portanto, ela era redimível. Porque ela estava no pensamento de Deus desde o princípio. Assim que quando ela vê a Escritura do Senhor manifestada, o que Ele é, isso a redimiu, a trouxe ao original, ou seja, foi restaurada ao original. Agora, se Jesus tivesse vindo com a mensagem de Noé, isso não teria funcionado. Construir a arca e fazê-la flutuar, isso agora não funcionaria. Noé foi uma porção de Deus. Ele agia de uma forma muito peculiar, porque ele era peculiar. E a sua mensagem era peculiar, porque era a palavra de Deus manifestada. E também não poderia ter vindo com a mensagem de Moisés, porque não teria funcionado. Moisés era Deus manifestado em uma porção. Ele era a palavra manifestada para aquela hora. Mas Jesus não podia vir dessa forma. A Bíblia não dizia que tinha que vir assim. Mas quando ele veio e se expressou, ele fez tal e como estava escrito no Antigo Testamento. Então, todos que eram redimíveis creram nele. Creram, porque eles eram os pensamentos de Deus, os atributos dele. No princípio se manifestaram em carne e foram redimíveis. Voltaram novamente para Deus. Tantos quantos o receberam, ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, porque eles podiam ser redimíveis. Eles eram redimíveis. Ele escreve: eles existiam desde o princípio como expressão de Deus. Ele escreve: os filhos de Deus existiam desde o princípio. Se nós parássemos aqui por um momento, se fosse possível, e pensássemos nisto nesta noite, na mensagem da hora, os pensamentos de Deus expressados, nos diz que antes da fundação do mundo, nossos nomes foram postos no livro da vida do Cordeiro. Assim que podemos ver ambos lados, como disse no princípio.
Por isso somos raros. Tem que ser nessa forma. Assim sempre assim era e assim tem que continuar sendo. Ele era a palavra e a palavra se encarnou e habitou entre nós. Agora, podemos ver que depois de Deus ter manifestado a seu povo em diferentes formas, ele se revelou ou escondeu atrás de peles de texugo em seu trono de misericórdia. Vemos isso como quando Salomão dedicou o templo do Senhor e essas peles de texugo estavam penduradas ali, o véu, como ele veio na forma de pilar de fogo, como uma nuvem, e se escondeu atrás do véu, velado para o mundo exterior. Mas pela fé, por fé, Israel sabia que ele estava ali. Eles sabiam. Independentemente do que o mundo pagão falasse, ele estava escondido para o incrédulo. Mas o crente, pela fé, sabia que ele estava ali. Eles tinham misericórdia e ele estava em seu trono de misericórdia, o que era um grande segredo. Vocês saibam que nos dias do Antigo Testamento, entrar atrás daquela cortina era morte. E hoje, estar fora dela é morte. Ele escreve o trono, o véu, a porta é igual Cristo. Do lado direito ele escreve lugar santíssimo e uma pedra angular e as eras. Naquele tempo, ao ele entrar à sua glória, era morte. Hoje, ficar fora dela é morte. Isso aconteceu, supostamente, quando o véu foi rasgado. Aquele velho véu foi rasgado quando ele morreu no Calvário. Agora, permanecer fora de sua presença é morte. Você viu? Você deve esquadrinhar a Escritura para ver em qual dia estamos vivendo, porque isso muda de uma forma a outra. Agora, quando o véu se rasgou no Calvário, o trono de misericórdia ficou descoberto. E o que aconteceu? Estava pendurado no Calvário, jorrando sangue. Da mesma forma que eles faziam ano após ano. Pegavam o sangue e aspergia o trono de misericórdia na purificação do santuário. Mas ali, Deus, com seu grande e poderoso golpe de raio, dividiu o velho véu de pele de texugo de cima a baixo, e o trono de misericórdia ficou exposto à vista de todos. O genuíno e real Cordeiro de Deus estava pendurado à vista de todos, lá no Calvário, o verdadeiro trono de graça. Então aí ficou descoberto o trono de misericórdia. Quando foi ferido na sua primeira vinda, na cruz. E o trono de juízo ficará exposto quando o Apocalipse 11 terminar o seu ministério. E vejam que já não é trono de misericórdia, mas que sim, verdadeiramente é trono de juízo. Quando o próprio Deus tinha pagado o preço e tinha se tornado como um de nós e tinha se manifestado como homem para se relacionar conosco e nós relacionarmos com Ele. E recordem que o véu que estava posto ali representa a palavra. O véu na primeira vinda era Jesus. O assento de misericórdia estava à vista de todo Israel naquele dia do sacrifício. Mas a tradição dos pais eclesiásticos tinha velado frente ao povo o verdadeiro assento de misericórdia.
Se eles tivessem conhecido a Escritura, cada pedaço teria caído no seu lugar, como o recibo que os chineses da lavanderia nos davam. A profecia do Antigo Testamento teria cumprido, e em verdade se cumpriu. Eles teriam ensinado as Escrituras e eles teriam visto o assento de misericórdia. Como Moisés diz aqui, até esse dia de hoje estamos velados, e ainda têm os seus corações velados, tapados, eles não puderam ver. Mas Ele era Deus, o sofrimento e o sacrifício, Ele era o genuíno assento de misericórdia à vista de todos. Ele escreve o assento de misericórdia. Agora, nessa mensagem, o mistério profético do último dia e suas etapas, o nosso irmão William nos diz, que foi pregado 11 de agosto de 2007 em São Paulo, Brasil, agora temos a promessa no Antigo Testamento que o Senhor, o anjo do pacto, viria no meio do seu povo Israel. E quando veio em carne humana, no véu de carne chamado Jesus. Para o tempo final, temos a promessa de que virá novamente como leão, como rei e como juiz. Será o anjo do pacto, o anjo forte que desce do céu, com o livrinho aberto em sua mão, e o entrega a um homem para que o coma e profetize sobre muitos povos, nações, línguas e reis. E, consequentemente, através desse homem, Deus, por meio de Cristo, o anjo do pacto, terá o ministério profético do último dia, o ministério profético do sétimo milênio. E, consequentemente, o ministério para uma nova dispensação, onde tem diferentes etapas. Vean, él allí escribe la primera etapa. Vejam, ali ele escreve a primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa. E escreve a terceira etapa tem 3 partes. Coisas que lhe acompanham. A primeira coisa, a segunda coisa, a terceira coisa. Vejam, na terceira coisa ele escreve: será em uma grande capa catedral, onde o Espírito Santo estará operando. Agora, miren lo que ele sigue dizendo. Agora, vejam o que ele continua dizendo. Por isso, o sétimo selo tem diferentes etapas. Sobre o sétimo selo é que a terceira etapa estará se manifestando no meio da sua igreja, e será para a sua igreja noiva, será para as virgens fatos, ou seja, o restante do cristianismo, também será para o mundo, ou seja, impactará todos os sistemas terrenos, políticos, acadêmicos, religiosos, culturais, todos os sistemas. E sua gente, seu povo será impactado, e impactará também o povo hebreu. Recordem que é uma mensagem como o tema de ontem, uma mensagem para todos. E também impactará o povo hebreu. E impactará também o povo hebreu, onde chamará e juntará 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo. Ou seja, chamará e juntará 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo. Ou seja, essa mensagem, nesta mesma caderneta, tem um lugar aqui que ele escreve. Ele escreve: em Espírito Santo estão sendo hechas
onde Deus está, em Espírito Santo, estão sendo feitas e vistas as obras de Deus, prometidas que Ele as realizaria e Ele as cumpre através do seu enviado, seu ungido. E fala a toda a família humana, bons e maus. Então vejam que esse ministério que diz que em uma grande capa catedral o Espírito Santo estaria operando esse grande ministério. Agora, nosso irmão William continua dizendo. Agora vejamos o que o reverendo William Branham disse na página 128 do livro de Citas. Página 1143. E citas. Debaixo da sétima trombeta é para Israel o mesmo que o sétimo selo foi para a igreja. Página 128, vamos a ver allí. Na página 128, vamos ver ali. Isso está em el mensaje Fiesta de las Trompetas. Isso está na mensagem Festa das Trombetas. Esse é um extrato dessa mensagem. E ali ele escreve sétima trombeta, sétimo selo. Aí escreve em el livro de Citas. Aí no livro de Citas ele escreve. E o irmão William diz: o que é para Israel é o mesmo que foi para a igreja. Por quê? Porque o mensageiro a Israel vem para a igreja também. E agora vejamos um pouco mais. Encontramos debaixo, está lendo esse mesmo parágrafo. Vemos debaixo do sétimo selo que quando essas almas que estavam debaixo do altar ali, as quais receberam túnicas, foram-lhes dadas túnicas, não porque as merecessem, porque estava na dispensação, quando Deus ainda estava tratando com misericórdia, ele escreve. O irmão William disse, misericórdia com os gentios, judeus não. E o irmão William diz, com os judeus não. Com os judeus não estava tratando com mercê e misericórdia, estavam sob juízo. Que perfeito! Então são a sétima trombeta e o sétimo selo. E nessa frase que fala, porque estava na dispensação, quando Deus ainda, aí é que ele escreve, dispensação da graça, aí na fita. E passa, diz, agora vamos passar a página 129, parágrafo 1150, e começa a ler. Começa a ler lá. Agora, tão pronto como essa igreja, o mistério do sétimo selo é conhecido. Ou seja, o irmão diz, ou seja, que para a igreja, o mistério do sétimo selo lhe será revelado ou irá conhecer. E os judeus serão chamados pelo mistério da sétima trombeta, que são dois profetas, Elias e Moisés. E o irmão diz, ou seja, que são Moisés e Elias. E aí escreve Aí escreve, Moisés e Elias é igual ao mistério da sétima trombeta. E no livro Os Selos, nos diz na página 173, nos diz na página 173, diz, agora, a obra de Satanás é perverter a palavra de Deus e trocá-la por arrazoamento humano. Depois, o sinal que coloca sobre os seus súditos é o de rejeitar a palavra original. Vejam. Veja, e o que Deus coloca como sinal em cada escolhido é a revelação. Aceitá-la,
crê-la. Mas o que Satanás, o diabo, coloca é arrazoamento humano e diz, o sinal que ele coloca sobre os seus súditos, seus seguidores, é o rejeitar. Rejeitar a palavra original. Agora, deixa eu mostrar o tipo para ver, porque tudo está tipificado em tipos, na palavra e em tudo. Não devem sair daqui confundidos. No Antigo Testamento, quando o homem tinha sido vendido como escravo, e a cada 50 anos chegava o ano do jubileu, onde era tocada a trombeta, e quando o escravo ouvia isso e queria ser livre, não tinha nada que pudesse impedir a sua liberdade. Aí ele desenha uma pirâmide e as últimas duas eras e escreve 42, na parte de Wesley, e mais 7, 49, ele escreve 49, e na parte da pedra angular ele escreve 50, que é o ano do jubileu. No outro livro, Selos, ele escreve o ano 50 do jubileu e a trombeta. Jogava a sua enxada no chão e ia embora, e dizia até logo, ia para casa ao ouvir a trombeta. Mas se não queria ir, e antes estava satisfeito com o seu amo, então o amo levava ele ao templo e pegava um aparelho pontiagudo e lhe furava a orelha. E isso era um sinal de que nunca poderia regressar. Correto. Do lado ele tinha escrito jubileu. Correto, ele tinha que servir aquele amo dali por diante. Não importava quantas vezes mais ele ouvisse a trombeta do jubileu, ele absolutamente tinha vendido a sua primogenitura, o direito de ser livre. E ele escreve a primogenitura. Agora, quando o homem rejeita a verdade do Evangelho, Satanás o marca. Onde? No ouvido. E o torna surdo para que nunca mais possa ouvir a verdade. Já não tem esperança. O tal fica com o grupo com o qual se encontra e jamais escutará a verdade. Se alguém conhece a verdade, pois a verdade o libertará. Deus marca os seus também, quando vem lhes vindicando sua palavra prometida. E ele escreve vindicar sua palavra prometida. Exatamente, João 14, 12 e Marcos 16. E esses sinais seguirão os crentes. Agora, vejamos isso em detalhes por um momento. Ele estava brincando, contando piada quando falava isso? Isso era só para os apóstolos? Como alguns nos tratam de dizer? Veja os versículos anteriores. Portanto, ide por todo mundo e pregai o evangelho a quem? A toda criatura. Não temos cumprido nem com a terceira parte ainda. Esses sinais seguirão por todo mundo, a toda criatura, onde quer que se prega esse evangelho. Esses sinais seguirão os crentes. Esses sinais seguirão os que crerem. Não somente uns pouquinhos. Uma vez um homem me disse, Deus deu o dom de cura aos 12 apóstolos unicamente. Muitos irmãos estão aqui presentes e estavam ali quando ele disse isso. Em um pouco momento, ele ficou todo cheio, e veja que isso é a todo mundo, é a toda criatura, e esses sinais os seguirão. Você não aceite a marca do diabo de incredulidade. Ele a porá sobre você, até nesse mesmo culto, se ele o puder fazer. Como? Olha, será que isso é verdade? Será que isso que ele está dizendo é certo? Vejam, isso é o inimigo, não aceitem isso.
até no próprio culto, dentro do próprio culto. Se puder fazer, Ele o fará. Ele porá você contra a parede. E você sairá daqui dizendo: olha, eu não estou muito seguro referente a isso. É melhor que você vá para a sua casa, estude bem e depois comece a orar com sinceridade. Porque nessa hora tão sagrada, tudo é perfeitamente bíblico. Por isso ele dizia: porque ali, ele disse, não está escrito. Viram? Se foi às Escrituras. Quando tu orares, entra no teu quarto em secretamente e ora ao seu Pai secretamente, e aquele que te vê e te ouve secretamente te recompensará publicamente. Viram? Ele sempre é escriturístico. Por muitos anos foi provado e passamos por tudo isso, chegamos aqui na exata hora. Esse é o tempo. Agora, não deixe que o diabo marque você em seu ouvido com a sua marca da incredulidade, porque ele foi um incrédulo desde o princípio. Ele duvidou. Não deixe que ele tome as Escrituras e com a sua sabedoria as torça e as perverta com o seu poder de arrazoamento. Seja humilde e diga: Deus assim disse e não tem mais nada para dizer. Ou seja, não permita que o diabo, ou seja, não permita que o diabo pegue a mensagem e diga para você, através do seu raciocínio, do seu arrazoamento, e faça uma perversão da palavra. Mas bem, não dê ouvido. Não dê ouvidos a Satanás. E você diz: mas como dar ouvido a Satanás? Ele tem os seus instrumentos, que são seres humanos. Assim como Deus usa seus seres humanos para realizar o seu programa, o diabo também tem os seus instrumentos. Agora vejam o que o nosso irmão William continua dizendo nesta mensagem. O mistério da sétima trombeta são Elias e Moisés, porque eles são os anjos que com grande voz de trombeta chamam e juntam os escolhidos, aos hebreus escolhidos das 12 tribos de Israel, e são 12.000 de cada tribo, os quais ao todo são 144.000. Por esse motivo é que trataram de converter o povo hebreu a Cristo como nação e não puderam. Somente o ministério do Espírito Santo, operando os ministérios de Elias e Moisés, será recebido pelos hebreus para obter a restauração do reino. E na página 102 do livro de Citas, en el párrafo 881, no parágrafo 881, nos dice: e essa moderna Jezabel, nos diz, e essa moderna Jezabel que desviou e enfeitiçou, colocou sob o poder do seu feitiço, e até que toda a nação estava corrompida, Elias estava só em uma montanha, e aí ele desenha uma pedra angular e uma seta para a pedra angular. Deus disse: você não crê que eu tenho 7.000 honestos de coração ainda? Essa é a tua segunda etapa, e o terceiro regresso por eles. E aí escreve: aí ele escreve: os 7.000 de Elias é igual aos 144.000 hoje. E escreve também: na terceira etapa regressa por eles. Ou seja, que na terceira etapa regressa por... Aí ele escreve: os 7.000 de Elias é igual aos 144.000 hoje, os judeus. E escreve Apocalipse 7, verso 2 e 14, versículo 1.
Ou seja que quando ele nos falou que regressaria, disse, percorreremos esse caminho uma vez mais. Página 166. Página 166 do livro de Citas diz: agora eu estava ficando velho e pensei, Deus, haverá outro avivamento, verei outro tempo? Somente recordem, do oeste virá um cavaleiro em um cavalo branco. Cavalgaremos esse caminho outra vez. Isso é correto. Tão certo como estamos quase prontos. Vocês viram? É uma promessa. Aí vocês o têm, regressando em sua quinta manifestação, junto com Moisés, para recolher, selar os 144 mil. Mas como a igreja já está a ponto de ser raptada, diz que ele vem por sua igreja. Parágrafo 176, da página 22. E ali estão essas duas testemunhas. E quando eles atormentarem o mundo com suas pregações e reunirem os judeus novamente, trazendo-os ao arrependimento, trazendo-os a que creiam, quando virem a Jesus Cristo vindo pela noiva, eles dirão, olha, esse é o Deus o qual esperávamos, esse é Ele. Mas Ele não vem por eles, vem por sua noiva. E um pouquinho mais embaixo, aí no final, nas últimas frases, diz a mesma coisa, esses judeus vão ter um grande tempo de batalha antes da vinda da perseguição, correndo novamente à pátria natal. Leva eles como um montão de ovelhas outra vez ao Monte Carmelo lá. Quando o Senhor Jesus Cristo vier por sua noiva e eles vejam ele, eles dirão, esse é o que temos esperado. Ali ele está. Ele se levantará com curas em suas asas. E o nosso irmão William continua dizendo, e isso será o anjo forte que desce do céu, o anjo do pacto, Cristo manifestando e operando os ministérios de Moisés e Elias. Ele vem com seus anjos, como foi visto no Monte da Transfiguração. Vem com Moisés e Elias. O mistério do sétimo selo é a vinda do Senhor, a vinda do anjo forte, a vinda do anjo do pacto. O mistério da sétima trombeta é o ministério de Moisés e Elias, são os ministérios de Moisés e Elias operados pelo Espírito Santo. Operados pelo Espírito Santo, que foi o que nós lemos ali, que Deus estaria realizando nesta grande capa catedral. Diz, será em uma grande capa catedral, onde o Espírito Santo estará operando. Operando o quê? Operando os ministérios de Moisés e Elias. Aonde estiver o Espírito Santo no último dia, estará operando o ministério de Elias pela quinta vez, o ministério de Moisés pela segunda vez, porque o Espírito de Elias é nada menos que o Espírito Santo, Cristo. E isso diz que o Espírito, onde fala que o Espírito de Elias é o Senhor Jesus Cristo, ou o Espírito que temos, página 165, página 165, parágrafo 14 e 71 diz,
Esse não foi Elias. Isso foi o Espírito de Deus sobre Elias. Elias foi somente um homem. Agora temos tido os Elias e os abrigos de Elias e mantos de Elias e tudo dos Elias. Mas o Elias desse dia é o Senhor Jesus Cristo. Ele há de vir, segundo São Mateus 17. Lucas 17:30 diz que o Filho do Homem há de se revelar entre sua gente. Não um homem, Deus, mas virá por um profeta. E ele nunca teve dois profetas maiores no mundo ao mesmo tempo. E escreve allí, Elias é igual. Ali ele escreve, Elias é igual, é Jesus Cristo. E escreveu também Filho do Homem em um profeta. E escreve também ali dois profetas maiores. Agora, vejam essa mensagem. Ministros atentos, trabalhando em e com a profecia viva, pregado 13 de setembro de 2008, em Monterrey, México. Diz, agora temos a promessa que haverá uma plena manifestação de Deus no meio do cristianismo e que essa manifestação foi identificada pelo anjo que aparecia ao precursor da segunda vinda de Cristo, como a terceira etapa. E será realizado em outro idioma que não é o inglês, porque quando ele viu e escutou a voz dos 7 trovões, disse que estava em um idioma desconhecido para ele. Portanto, não era o inglês. Agora, esse anjo é onde ele escreveu, nessa caderneta que ele escreveu, o anjo que aparecia ao irmão Branham é Gabriel. Ou seja, é o arcanjo Gabriel. Que vejam, mostrou a ele tudo o que estava acontecendo nessa grande carpa catedral. Tem que ser no idioma que corresponda ao mensageiro que Deus tenha para esse tempo. Porque Cristo em Espírito Santo em cada mensageiro falou no idioma do mensageiro. Quando se encarnou, pois falou no idioma do anjo mensageiro, o anjo do pacto encarnado, que era o hebraico ou o arameu que ele falava. E eles falavam naquele tempo. Esse era o idioma de Jesus. Agora, vejam na página 207 ou 208 do livro Os Selos. 208 diz: Em toda a minha vida, eu não soube porque eu estava tão contra os sistemas organizados. Agora, não é contra as pessoas, não. As pessoas são como eu, como você, ou como qualquer outro, mas é o sistema, esse sistema denominacional. Agora eu posso ver aqui. Nunca soube isso até agora, correto. Deus prometeu à Eva espiritual o mesmo que tinha prometido para a Eva natural, que a palavra seria restaurada a ela outra vez. Nos últimos dias, ele prometeu restaurar a palavra original à igreja. Observa bem, quero que estejam certos, seguros. Deus prometeu a Eva que viria um tempo que a palavra seria restaurada por sua semente. E essa mesma palavra chegaria a ser semente. Agora, ela, a noiva hebraica, tinha o seu substituto, e quando a palavra chegou, o que fez? Disse, não quero isso. É humilde demais. Não lhe pareceu bem. Não tinha um brilho suficiente. Do lado ele escreve, a restauração. Nascido em um curral, um homem como esse, que não esteve nem um dia na escola, nem um só dia de aula. Aí ele escreve, Jesus não foi na escola. Eu não posso aceitar tal coisa. Esse não é nenhum Messias. Alguém que se deixa ser blasfemado e pisado pelos demais e depois se chama o Messias. Deixa colocar um pano no rosto dele e bate nele com um pau, e ele mesmo se diz profeta. Um verdadeiro profeta se levantaria
Como aqueles dois discípulos que disseram a Jesus: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu e os queime? Pensavam que as formas de Deus fazer as coisas eram assim. Mas cada coisa tem seu tempo. Veja, vai cair fogo atômico, mas na grande tribulação. Ou seja, tudo tem o seu momento. A verdade é que eles não sabiam como era um verdadeiro profeta. Jesus mesmo disse: se houvesses conhecido os profetas, teriam conhecido a mim. Mas quando a palavra chegou exatamente da maneira que Deus disse que viria, eles já tinham calculado de outra forma. Eu estou falando da noiva, a noiva hebraica, a qual no princípio foi Eva. Mas quando chegou a esse ponto, ela não quis. Ela queria ficar com o substituto. Agora, nessa mensagem aqui, Cristo é o mistério de Deus revelado. Aqui tem um lugar que nos fala falando da noiva hebraica e da primeira Eva, página 56 diz: e no topo da árvore, nesses últimos dias, na copa da árvore, ele está produzindo essa árvore noiva. Recordem, ele é a árvore da vida, o contrário da semente da serpente. Ele é aquela semente, a semente da mulher, a árvore da vida no Éden. E ele escreve, a árvore da vida. Se não tivessem estendido a mão e tocado essa árvore, e ele escreve da ciência, então teriam comido da árvore, e ele escreve da vida, e teriam vivido para sempre. Ele é a única árvore da qual podemos comer e viver para sempre. Agora vejam, comendo da árvore em sua primeira vinda, obtém vida eterna. Mas você poderá dizer, mas pessoas morreram, pessoas que creram nessa árvore. Se requiere comer del árbol de la vida em sua segunda venida. Requer que coma da árvore da vida em sua segunda vinda, para que tantos que partiram como os que estão vivos obtenham o corpo eterno e glorificado. Sem comer da árvore da vida em sua segunda vinda, não haverá corpo eterno e glorificado. Para os que estão no paraíso e para os que estão vivos, não haverá transformação. Agora, como ele não tinha se manifestado ainda, como leão da tribo de Judá, e como cordeiro de Deus, ou seja, ali no Éden, lá no Éden, então eles caíram da vida eterna, e vejam como por meio desse sacrifício que eles fizeram ali, o sacrifício daquele animalzinho, eles sem perceberem, porque do que perceberam foram que estavam nus, mas ali eles estavam representando esse cordeiro perfeito. Ou seja, ao Deus matar esse animalzinho e vestir a eles, porque recordem que eles estavam se escondendo de Deus, porque eles sabiam que estavam nus. Agora, aí tem algo muito importante. Porque o sacrifício ainda não estava efetuado.
E também, ali a árvore não estava encarnada, para que eles pudessem viver eternamente com um corpo eterno. Agora, vocês vejam algo. Vamos ir um pouquinho mais. Ele é a única árvore da qual podemos comer e viver para sempre, porque sua palavra é vida. Então foi a palavra de Deus, a qual Eva rejeitou no jardim do Éden. Mas aqui temos a Cristo, a palavra manifestada. Quando ele chegou à terra, era a árvore da vida. Ou seja, agora está falando de Jesus. Vocês o creem assim? E o que Roma fez? Ele teve que ser arrebatado. Depois foi colocado sobre o desgraçado madeiro. Maldito todo aquele que seja pendurado em um madeiro. Ele se fez maldição por toda a raça humana. Agora, por meio disso, ele produz uma árvore noiva, que é a árvore da vida, restaurada novamente a ele, sendo novamente esposo e esposa, como no jardim do Éden. Glória a Deus. A mesma palavra e o mesmo Deus manifestado como esposo e esposa. É a mesma árvore noiva, dando a conhecer novamente. Ele escreve Deus em carne, esposo e esposa. Aqui tem tanto que poderíamos continuar sem ter onde parar. Observam a árvore de Cristo, o seu corpo no jardim. Ele escreve aí, de volta ao Éden. E agora está dando a conhecer o seu mistério a essa árvore noiva que foi redimida por Cristo, o segundo Adão. Você acredita que ele é o segundo Adão? Agora está voltando à casa, ao jardim, ao Éden, junto com a sua esposa que caiu, mas a qual foi redimida e colocada em sua casa novamente. Isso é Cristo e a igreja hoje em dia. Ele regressando com a sua noiva, ele regressando com sua esposa, e em cima ele escreve, de regresso ao jardim do Éden. Agora você pode ver o mistério triplo. É Deus manifestado em Cristo. Depois, Cristo manifestado na igreja. E todos juntos para trazer novamente a condição original de Adão e Eva, macho e fêmea, os quais são um, feitos do mesmo sangue e do mesmo Espírito, e etc. A igreja é o sangue de Cristo por meio do Espírito. E ele escreve, a igreja é o sangue, porque a vida está no sangue. Esse é o batismo do Espírito Santo, que nos batiza em seu corpo, porque reconhece somente o seu corpo, sua carne, sua palavra. As denominações nunca chegarão a tocar isso. Nunca chegarão a tocar isso, porque é uma revelação e a noiva sabe muito bem. Eva também soube, mas ela caiu. Mas esta sabe e não cairá. Ela é ordenada, aleluia, ordenada para não cair. E ela não falhará. Está predestinada. Agora vejam, no livro das Eras aqui fala ela sabe que tem algo algo aconteceu há uns minutos onde estávamos falando dos animaizinhos, de animal, porque teve uma morte lá para cobrir Adão e Eva.
E aí tem algo a ver. Miren, después le damos a la cinta para ver que allí hay algo allí que se detuvo. Depois vamos ver a fita, porque ali tem algo que se deteve, mas vamos continuar. Miren en la página, ¿dónde es que está en la página? Edad de 187, vamos a ver en este. Era 187. Vamos ver. Aqui ele fala que a noiva sabe, ou seja, se sabe porque Deus vai lhe abrir o entendimento e vai lhe dar essa revelação para não cair como Eva caiu. Vejam, porque claro, já está predestinada para não cair. Ela está ordenada para não cair. Nesse aqui é 189. Lá é a 187. Diz, aqueles na noiva fazem somente a sua vontade. Ninguém pode fazer com que eles façam de outra forma. Se não tem um assim diz o Senhor, fiquem calados. Eles sabem que tem que ser Deus neles, fazendo as obras, cumprindo sua própria palavra. E ele escreve, de hoje. Ele não completou toda a sua obra quando estava aqui no seu ministério terrestre. Agora, assim que trabalha agora, em e por meio da noiva. Ela sabe isso. Porque não era o tempo para fazer certas coisas que agora tem que fazer. Mas agora ele cumprirá por meio da obra, por meio da noiva ele cumprirá aquela obra e ele escreve leão, a qual ele deixou para esse tempo em particular. Agora, o que continua falando aqui no livro Selos, onde nós paramos ali, eu estou na 208 embaixo já para passar para 209. Agora, Deus prometeu à Eva espiritual lá no Pentecostes, e disse até mesmo antes que acontecesse, 400 anos antes de que a igreja caísse. Disse que ia cair e que faria o que fizeram, mas lhe prometeu que nos últimos dias lhe enviaria a palavra novamente. Jesus disse a mesma coisa quando esteve sobre a terra, que a enviaria novamente. E o que achará quando vier? A mesma coisa que encontrou a primeira vez, correto? Querem ficar com seu substituto, com suas denominações. Querem seus credos, querem viver da maneira que eles lhe agrade e dizer, eu sou fulano de tal e pertenço a tal e qual. Não importa para eles quantas vezes Deus se manifeste, pois poderia discernir, levantar os mortos, discernir o segredo do coração e o demais que a Bíblia diz que fará, mas isso para eles não lhes importa nada. Se isso não sair da minha organização, então não está baseado na verdade. Ali não pagaram os soldados para falar que os discípulos tinham levado o corpo de Jesus. Na ocasião que ressuscitou a Lázaro, na ocasião que ele colocou a lama no olho do cego, e eles sabiam que era um cego de nascimento. Era conhecido dos familiares e tinha os que conheciam a ele, que tinha nascido cego. Ele o cura e mesmo assim não creem, vem? Porque o que é incrédulo nunca vai crer. Mas bem, como não é da sua maneira, e não estranhem que quando já estiver cumprindo fisicamente, porque na parte espiritual já os milagres já estão sendo feitos em todos os escolhidos de Deus, os predestinados de Deus, porque Deus está nos abrindo o entendimento, as Escrituras, e esse é o maior milagre. E está nos dando a fé do rapto. E já nesse campo
Muitos já estão dizendo que não é assim e não acreditam, não creem. Quando vier os milagres físicos, vão dizer a mesma coisa que falaram no tempo de Jesus. Isso aí é uma trampa feita aí com eles. Com certeza eles já planificaram tudo. E essa pessoa não estava assim, que entrou aí mancando com certo problema e agora está curado. Isso não é assim, isso não pode ser. Porque repete a mesma coisa. Mesmo realizando os milagres no nariz deles, os milagres que Jesus estava fazendo ali, não creram nele. Vocês pensam que vão crer? Quando vier esse tempo, também não. Mas depois, quando já for muito tarde, aí fala que virão tocar, virão bater a porta. Ou seja, que sim, vai chegar o momento que vão perceber que verdadeiramente... O irmão Branham fala em uma ocasião, falou em uma ocasião, que quando aquele soldado viu tudo isso, disse verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Mas para os incrédulos sempre é tarde, sempre vai ser tarde para os incrédulos. Isso é o mesmo que a noiva hebraica fez, correto? Eles escutaram o substituto, mas Deus prometeu a eles o verdadeiro. Quando o verdadeiro chegou, não quiseram ele porque era humilde demais. É a mesma coisa hoje. Quando esse aparece em cena, agora Deus disse em Malaquias capítulo 4 que enviaria uma mensagem nos últimos dias que restauraria. E em Joel diz, eu restaurarei todos os anos tudo que Roma comeu, tudo que os metodistas comeram e tudo que os batistas comeram daquele galho original pentecostal. Deus diz, eu restaurarei nos últimos dias. E Ele pode mandar a nós tal pessoa que seja o único instrumento pelo qual Deus sempre tem mandado sua palavra. Deus sempre mandou sua palavra a um profeta, não a reformadores, mas a profetas. Lá não foi a hora para eles, mas agora está chegando a hora e por isso estamos vigiando com muito cuidado para poder reconhecê-lo. Será tão humilde e dócil. Você acredita que esses metodistas, batistas, presbiterianos e pentecostais tão aristocratas poderão recebê-los? Você pergunta para mim, você pergunta para eles, vocês são pentecostais? Os pentecostais são os de Laodiceia, são os ricos que não precisam de nada, mas ele disse a eles, não sabe que é pobre. És pobre. Pode ser que estejam construindo prédios que custem milhões de dólares, mas de toda forma são pobres. Pobres espiritualmente. Agora, nosso irmão William continua dizendo nesta mensagem. Agora, temos a promessa dessa terceira etapa, chamada terceira etapa, onde a plenitude de Deus estará, onde a plenitude de Deus será manifestada, e, portanto, o Verbo estará no meio da igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, a palavra, o Verbo manifestado. Como esteve manifestado há 2000 anos atrás. O Verbo, a palavra, porque onde quer que a palavra esteja, está velada. Tem uma parte que fala no livro de Citas, Vamos ver página 120. Vamos ver página 120. Parágrafo 1065. Parágrafo 1065 está do lado esquerdo embaixo. Ele era a luz vindicada desse dia, viram? Mas tem mais palavras para ser vindicado. Ele tem que vindicar mais palavras. Aí ele escreve Jesus, Elias e Moisés. E quando a última palavra for vindicada, ou seja, se encarne,
tanto no mensageiro como nos escolhidos. Porque não fica no mensageiro. Passa a vocês. E se cumpre em vocês. Ou seja, vocês podem dizer: eu sou a última palavra vindicada dessa geração. E isso já conclui tudo. E quando a última palavra for vindicada, ou seja, veja, podemos mencionar o nome de cada um. Quando cada um de nós formos vindicados, diz: então a morte é tragada na vitória, e os mortos em Cristo levantarão, e o milênio começará. E ele escreve: quando a última palavra for vindicada. E veja o que ele escreve aqui também. O Senhor, com Elias e Moisés, será vindicado na segunda vinda. Agora vejam, o Senhor com Elias e Moisés será vindicado na segunda vinda. Agora miren, aqui nessa parte onde nos detuvimos, aqui nessa parte onde nós paramos, vou ler novamente esse parágrafozinho, essa frase. Agora temos a promessa dessa terceira etapa, chamada terceira etapa, onde a plenitude de Deus será manifestada. Portanto, o Verbo estará no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, a palavra, o Verbo manifestado, e também terá um nome que ninguém conhecia, senão Ele mesmo. E o seu nome é o Verbo de Deus. E em suas vestes e na sua coxa tem escrito este nome: Rei de Reis e Senhor dos Senhores. Porque nesse tempo estará para se manifestar como Rei e, consequentemente, terminará sua obra de intercessão no céu e se converterá em Rei, Rei de Reis e Senhor dos Senhores, e Juiz de toda a terra. Já não será sumo sacerdote, já não estará como Cordeiro, como sumo sacerdote, mas como Juiz e Rei. Temos a promessa de um grande edifício, uma capa catedral, onde haverão milhares de pessoas e onde grandes maravilhas e sinais serão realizados. E haverá um quartinho pequeno de madeira, o qual virá a ser o quarto secreto, onde Cristo, o Espírito Santo, estará, a coluna de fogo, operando essas maravilhas. E terá um véu de carne, porque será o Verbo vindo em sua manifestação final no meio da sua igreja. Vocês querem mais claro ainda? Quer que eu fale o nome também? Ou seja, que se tem que ter um véu de carne no cumprimento e na operação do Espírito Santo no meio da sua igreja, em uma grande capa catedral, pois tem que ser um véu de carne vivo, que esteja fazendo esse trabalho em uma grande capa catedral. Vejam, nessa mensagem que colocaram na parte de trás, um extrato da mensagem, a visita do anjo, onde aí nos relata essa visão. E aqui uma partezinha que fala:
Dentro da capa, eu vi uma capa estirada, uma lona estirada com altura de 4 pés e tinha um cercado de lona. Dentro dessa lona tinha um quartinho de madeira e uma dama estava anotando os nomes em o nome de uma dama que estava deitado em uma maca. E atrás da maca tinha um homem com muletas, e a dama tomou seu nome e o cartão também. E um homem forte saiu e empurrou a dama que estava na maca por dentro da porta, dentro do cercado de lona, e através de uma porta entrou nesse pequeno quarto de madeira, e eu vi o som suave, o som que é produzido pela luz que acompanha o meu ministério, e eu vi que se foi de mim ao quartinho. O anjo do Senhor ainda estava junto a mim, ali no ar. Ou seja, que Gabriel estava ainda ali com ele. Ele me disse, te encontrarei ali. E no livro de Citas tem uma parte que fala que os milagres estavam sendo realizados, mesmo sem o irmão Branham descer. Ou seja, que tudo já estava acontecendo. Ele estava vendo tudo o que estava acontecendo ali. Ele me disse, te encontrarei ali. E vi que a mão dele apontava para o quartinho. Ele continuou, essa é a terceira etapa. Eu disse, eu não compreendo isso. Ele respondeu, ali dentro te encontrarei. E ali ele escreve, é o ministério do Senhor em sua segunda vinda. Ou seja, esse é o ministério do Senhor, o qual o Espírito Santo estaria operando nesse lugar. Agora continua dizendo, e o reverendo William Branham disse, podem ter na página 136 do livro de Citas e no livro Os Selos, que os sinais e maravilhas, os grandes milagres são para Moisés e Elias. Portanto, aí estarão os ministérios de Moisés e de Elias e de Jesus, repetindo novamente. O Espírito Santo, Cristo, o anjo do pacto, operando-os novamente, porque o único que tem ministérios é o Espírito Santo. Ele é o único que tem operado ministérios. Vamos ver um momentinho aqui na página 136, que é o parágrafo 1208. Donde le hacen onde faz essas perguntas. A noiva, antes que Jesus venha, ela terá todo o poder do Espírito Santo para fazer milagres, levantar morto e assim por diante, como a chuva tardia. E essa chuva tardia é para os 144 mil judeus, e todos os ministros terão isso. E estamos só esperando a vinda? Agora, a chuva tardia, 144 mil judeus? Não. Isso é quando Elias e Moisés. Ali é onde os milagres têm lugar. As coisas que as pessoas estiveram procurando, os pentecostais, por milagres. Mas onde isso tomará lugar, será sobre Elias e Moisés. Somente devemos esperar a vinda do Senhor. Somente esperem. Somente esperem. Mantenham suas lâmpadas preparadas, todas completamente cheias de azeite. Orem a cada hora, não a cada dia, a cada hora. Se mantenham preparados, estejam preparados, sejam dóceis e vigilantes. Os milagres, Moisés e Elias, diz ali. Agora o nosso irmão William continua dizendo, agora, esse projeto divino de uma grande carpa catedral gigante é o programa para o tempo final, onde a plena manifestação de Deus será manifestada e estarão se cumprindo as profecias correspondentes a esse tempo final, para a bênção da igreja noiva, para o cristianismo e também para o mundo ver essa manifestação, onde Deus vai estremecer esse mundo e também os judeus também verão essa manifestação. Vejam essa mensagem, dores de parto.
Na página 13. Agora vejam, a terceira etapa, recordem que é para a noiva. Ou seja, a parte importante são os escolhidos, as virgens prudentes. E aqui o irmão Branham nos fala algo muito formoso e diz: e essa é a forma de nós obtermos o que queremos, é clamando por eles. Clamando. Não se envergonhe. Diga, estou faminto por Deus. Não importa se os diáconos, pastores, ou os que estejam à sua volta, grita a si mesmo. Se os Jones estão sentados ali, o que importa? Clamem. Essa é a única forma que existe para obter. Vocês se lembram a mensagem desespero? Essa é a única forma que existe para obter. Até obter ajuda. Ele ensinou isso quando esteve na terra. Vocês sabem a respeito do juiz injusto. Uma pequena gota de orvalho. Eu não conheço a sua fórmula. Pode ser que aqui tenha algum cientista, mas eu vou dizer da forma que eu penso. Pode que seja alguma classe de grupo congestionado na atmosfera que vão se unindo e juntando em uma noite escura e cai na terra. E quando o faz, nasce na noite. Mas na manhã, permanece ali fria e tremendo sobre uma folhinha da erva ou da grama, ou pendurado aí no fio do varal. Aí, essa gotinha de orvalho, eu não sei se vocês pegaram uma gotinha de orvalho assim, em vários lugares, em folhas, até nas teias, teia de aranha, você vê aí o orvalho, a gotinha de orvalho. Mas na manhã permanece ali fria e tremendo sobre uma folhinha da grama ou pendurada no varal. Mas deixa que o sol brilhe uma vez. Observa quão felizes ficam. Ela brilha. E você vê ela aí já resplandecendo, brilhando, você pode ver. Ela brilha e treme. Por quê? Ela conhece que essa luz solar vai levá-la para onde ela estava no princípio. Aí ele escreve a gotinha de orvalho e o sol. E ele escreve o sol da manhã. O sol da manhã regressa ao princípio. E ele escreve sol da manhã e do lado, entre parênteses, ele coloca Moisés. Vejam, um mensageiro dispensacional. E escreve Apocalipse 1:15, 10 do 1. 10, versículo 1, 19 do 11 ao 21, 14 do 14 ao 16. Agora, isso foi o que em uma ocasião, possivelmente, se não foi a primeira, se não foi o primeiro, foi dos primeiros que foi falado. E era essa escritura. Eu creio que eu tinha como 22 anos ou 23 anos por aí. Eu passei um videozinho, eu creio que vocês viram.
quando estávamos fazendo percorrido, 15 de agosto, estão confirmando ali, 15 de agosto, vamos ver se é de 97 ou 98. Mas foi no início desses percorridos, ou por aí, começando. Uns 22 ou 23 anos. E eu tinha falado para ele, você, por favor, eu fico melhor gravando, não me chame para dar saudações. Mas como nós sempre estávamos cantando, então aí a gente aproveitava, e aí ele dizia, bom, já que está por aqui, vamos cantar. E você não saudou ainda? Eu disse, ai, o que eu vou falar? Mas veja na mensagem, a mensagem foi a liberdade gloriosa do terceiro êxodo, imagina. Tem um pedacinho, se puderem pôr, esse pedacinho, talvez o áudio não estava muito bem ali, tinha um problema nessa ocasião, mas se vocês puderem colocar, veja o que foi falado ali. A qual já estava semeada. Essa palavra já estava semeada aí. Se puderem colocar. Ou seja, que a minha primeira mensagem, vamos dizer assim. Pode ponerlo. Agora conosco novamente o reverendo Roberto Monsivais. Se tiver tempo, talvez ele vai dar alguma oportunidade para que, se o Benji tiver algum cântico, vamos ter por aqui. Quem vamos ter aqui primeiro? Vamos passar o Benji, se ele tiver algum cântico, vamos passá-lo por aqui. Para que assim tenhamos algum cântico, e quanto também eu posso acompanhá-los. Porque vocês também conhecem alguns, vocês podem acompanhar, porque vocês conhecem alguns desses cânticos do Benji. Vamos ter o Benji por aqui. Ele vai dar uma saudação também. Você não saudou ainda? Então dá uma saudação. Ele é José Benjamin Pérez, de Porto Rico, que me acompanha. E ele grava as conferências com a câmera que traz, para que fiquem gravadas. E passe a todos os escolhidos de Deus em todos os países latino-americano e caribenho. E pega, grava, recebe essas conferências, grava e também imprime em folhetos para benefício de todos os filhos e filhas de Deus que nesse terceiro êxodo saíram e também para os que faltam sair. Para que assim todos sejamos preparados para chegar à terra prometida do glorioso corpo eterno e à terra prometida do glorioso reino milenial. Vamos ter por aqui para uma saudaçãozinha o reverendo José Benjamin Pérez e com os cânticos também. Que Deus continue abençoando a todos. Bem, damos graças a Deus por essa bênção tão grande. O Senhor lhes continue abençoando grandemente nessa linda manhã. Uma vez Ele nos comparou com as gotas do orvalho que na manhã, durante a noite, elas ficam tremendo, desejando que a manhã chegue, para que o sol as absorva. E nós, como gota de orvalho, também trememos e clamamos a Deus para que o sol de justiça nos ilumine e com sua palavra nos revele e assim nos leve à casa de nosso Pai Celestial. E isso desejamos e estamos pedindo com todo o coração que breve sejamos raptados e levados à ceia das bodas do Cordeiro. Vamos cantar. Vocês também acompanham, vocês também nos acompanham.
Agora vocês vejam como ali já estava o que nos tirou e o que está nos levando à terra prometida do novo corpo. Os dois estavam ali. Agora vejam como isso já estava aqui em meu coração. Porque para isso fui enviado, para levá-los à casa do meu Pai Celestial, a ceia das bodas do Cordeiro. E ele continua dizendo, e assim é todo homem e mulher do Espírito de Deus. Tem algo a respeito deles. Quando a luz cai sobre nós e ele escreve da manhã, e estamos felizes. Quando a luz espalha sobre nós, ele escreve da manhã, porque regressamos ao lugar de onde viemos, do seio de Deus. Pode relampejar de alegria quando o sol a toca, supostamente, conhecendo que vai para onde veio. Ou seja, conhecendo que vamos ao lugar de onde viemos, de Deus, da sétima dimensão. E nosso irmão William continua dizendo ali, Deus vai estremecer esse mundo na sua manifestação final. Vão saber que existe Deus e vão ver sua manifestação no cumprimento das profecias vivas da capa catedral, onde eu vou estar. E quem mais vão estar participando dessas bênçãos? Todos vocês também. Agora, Ele vai estar conosco quando regressar no seu corpo eterno e glorificado. Ele está aqui. E aqui. E nessa mensagem, vejam, perguntas e respostas sobre Hebreus, Hebreus, página 41 e 42. Perguntas e respostas. Veja o que o irmão Branham diz aqui. Eu não tenho o livro. Está no extrato de um estudo. Diz, o que é isso? É a luz que está vindo misturando entre essa escuridão. Porque o mundo está em escuridão, mas nós não. Você vê? Diz, é a luz que está vindo misturando entre essa escuridão para nos redimir. Isso é o que diz no livro Os Selos, página 352 do livro Os Selos. E recordem que Ele é o que tem acesso ao livro da verdade. E acontecerá que no tempo, quando o anticristo vier em sua plenitude, Deus também virá, diz, com Moisés e Elias, em sua plenitude, para nos redimir. E ele escreve, nos transformar. Assim que, para que essa luz está vindo? Diz, para nos redimir. Entenderam o que eu quero dizer? Agora, algum dia regressarei lá, e então, quando a teofania vier se fazer carne mortal outra vez, como era no princípio, então Jesus vem e Deus, quando Deus e Cristo era um, Cristo assentará no trono e todo o povo será humano, e Cristo estará no trono de Davi, um homem, o Senhor Jesus, para nunca morrer. Quando essa perseguição vier, diz, não te assustes. Onde isso está no livro de Citas? Tem uma luz. Página 119.
Página 119, parágrafo 1054. Quando essa perseguição vier, não te assustes. Tem uma luz, e aí está a luz, aí está a coluna de fogo, a Shekinah, que diz que levará seus filhos. Ela não passará pela tribulação, ela nunca o fará. Ele disse que ela não. Ela será levantada. E ele escreve o aperto. Uma luz raptará os escolhidos. É igual Cristo em sua. Ele escreveu até aí. Essa é a luz que nos raptará. Essa é a luz que nos raptará. Agora há outro lugar em donde ele nos falou. Agora tem outro lugar que ele nos falou. No livro Os Selos, página desde a 370. A 370 até a 371, mas a 370, embaixo, no último parágrafo diz: oh, que dia no qual vivemos, que grande coisa! Agora pode ver o mistério e o segredo? Quando isso se foi, algo veio a mim e disse: não temas. Agora, eu não ouvi nenhuma voz, mas algo como por dentro. Eu tenho que dizer a verdade, assim como aconteceu. Algo veio e disse: não temas, porque isto é a terceira etapa. Quando vier essa perseguição, não te assustes, não temas. O que ele diz aqui nos selos? Não tenham medo, não temas, manada pequena. Isso é a terceira etapa. Diz, vocês se lembram da terceira etapa? Me disse, tens tido tanto imitador por causa disso que você tratou de explicar, mas nunca trate de explicar isso. Quantos se lembram dessa visão? Isso faz como 7 anos, me disse. Não trates de explicar isso. Isso é a terceira etapa, mas te encontrarei ali dentro. E aí relata a primeira e segunda etapa. Ou seja, parte e depois quando já o coloca sobre a grande capa catedral. Agora, de regresso ao princípio. Estamos de regresso ao princípio. Estamos de regresso ao princípio. De regresso a donde vinimos. Para ao lugar de onde viemos, da sétima dimensão. Diz que se alguém entrasse de cheio a mensagem e a entendesse, ou lançaria no rapto, ou na eternidade, no rapto, sem saber. Somente ao entrar ao que conhecemos, agora estamos entrando de cheio e estamos conhecendo tudo o que nós necessitamos
para que assim como acontece pela manhã, com a gotinha de orvalho, acontece em nós. Que esse sol siga batendo em nós, nos pegando forte, que o sol pegue em nós forte, nos amadurecendo. Aos escolhidos, os escolhidos não vão fritar, ele não vai fritar os escolhidos, ele vai amadurecê-los, só vai amadurecê-los. Nós somos o que esse sol de justiça está pegando em nós, está batendo em nós com a sua luz, com a sua revelação para nos amadurecer. E página 254. Saber colocar bem a palavra, saber usar a espada. E não é que por qualquer coisa falar que desça fogo do céu e queima todos esses, Senhor. Nos permita fazer isso. Não. Senão que conscientes e prudentes, porque vamos saber plenamente como colocar a palavra bem. Já estamos fazendo. Isso já está sendo uma realidade em cada escolhido de Deus. De regresso ao princípio. Esse é um dos temas. Vejam que desde o começo esteve sendo falado assim de uma forma simples, usando as gotinhas de orvalhos, usando a natureza para representar aos escolhidos e o efeito que faz quando o sol bate na gotinha de orvalho. Usando a natureza, usando a sua criação. E hoje, essas gotinhas de orvalho são os filhos e filhas de Deus, somos nós. Que diz que está tremendo, o irmão Branham fala. Para que o sol as absorva. Diz que de momento estão ali e não estão. Diz que se vão. Tem vários lugares onde poderíamos ir por toda a Escritura de como é que tudo isso estará acontecendo. E aí, nunca mais se separar os nossos seres queridos de nós, senão que sempre estaremos unidos. Agora, isso está para acontecer, porque vocês vejam, é uma promessa. E se é uma promessa, Deus é fiel para cumpri-la. Assim que nesse tempo final, sigamos de regresso à eternidade, de regresso ao princípio, de regresso ao lugar de onde viemos, reconhecendo que nos resta pouco tempo, e nos preparando, e nos aproveitamos, nos preparando para irmos deste planeta Terra para a ceia das bodas do Cordeiro. E quando começa a falar assim, parece uma conversa assim, informal. Mas podemos falar até aí. E ver tudo o que está nesse tema, do qual nosso irmão ele vai falar hoje nessa mensagem de regresso ao princípio. O que tem uma ordem, e Deus não vai sair dessa ordem. Como ele disse, é assim que ele está cumprindo. E por isso que agora
Não está falando da grande capa, de como seria, como estaria sendo feito ali, quem seriam os que estariam ali, o que é que Deus estaria dando ali, senão que agora se fala o que estamos vendo, o que estamos escutando, o que Tu estás nos dando, ó Deus, o cumprimento do que foi prometido, estou vendo, estou palpando com meus olhos, com meus ouvidos estou escutando. Agora é a realidade de tudo isso que foi falado e que vocês e eu somos os atores deste programa. Os atores principais. Bem, de regresso ao princípio. Vamos ficar em pé. E assim vamos deixar com esse tema, o qual o povo hebreu em breve está pronto para ver tudo, em breve, mas o importante é a igreja noiva. Que estejamos sendo preparados e nos preparando para que quando esse momento chegar, estejamos preparados e saibamos usar a espada. A palavra. Que tudo o que o escolhido de Deus nesse tempo final fale, sempre seja na perfeita vontade de Deus. E assim vai aprendendo a usar a espada, falando conforme a palavra de Deus. Bem, de regresso ao princípio, vamos deixar imediatamente conosco ao nosso amado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.